Boas-vindas ao canal Sonhos do Sertão. Boa noite, seja muito bem-vindo aos Sonhos do Sertão. Aqui, o tempo desacelera, a palavra caminha devagar e a história não pede pressa para existir. Este é um lugar para ouvir. Ouvir o que foi dito. Ouvir o que quase foi dito. Ouvir também o silêncio que fica entre uma ideia e outra. Se você chegou agora, ajuste o volume, diminua a luz, encontre uma posição confortável e deixe que a cidade e o sertão caminhem juntos dentro de você. Hoje, o Nordeste não aparece apenas como terra aberta. Ele aparece como água escura, como lama fértil, como cidade pulsando por baixo do concreto. Hoje vamos falar de Chico Science, Francisco de Assis França, o homem da lama, o pensador do mangue, a voz que ensinou o Brasil a ouvir o Nordeste urbano. Esta não é uma história apressada, não é um documentário cronológico, é uma travessia. Respire fundo. A cidade está acordada, mas a história começa agora. Capítulo 1. Recife à noite, antes do som. Antes do som, há a água. Antes da batida, há o escuro. Antes do grito, há o silêncio pesado da cidade à noite. Recife, quando o dia termina, não dorme. Ela respira. Respira pelos rios, pelos canais, pelos mangues que continuam vivos, mesmo quando cobertos de concreto. A cidade tem cheiro, tem umidade, tem calor que não vai embora quando o sol se põe. E é nesse espaço, nem completamente quieto, nem completamente barulhento, que a história de Chico Science começa a se formar. À noite, Recife mostra o que esconde de dia. A lama escura reflete luzes distantes. O mangue se move em silêncio. A água bate devagar nos pilares. O vento traz restos de conversa, de música, de motor. Nada ali é limpo. Nada ali é organizado. Mas tudo é vivo. O mangue não é paisagem, é sistema. É onde a água doce encontra a salgada, onde o lixo vira alimento. Onde o que parece morto sustenta a vida. E o Nordeste urbano nasce exatamente assim, da mistura. Muito antes de existir o nome Mangue Beat, muito antes de haver manifesto, já havia uma sensação no ar, uma inquietação. A cidade parecia parada, mas algo se movia por baixo. Recife, dos anos 1970 e 1980, era uma cidade marcada por contrastes. Rica em história, pobre em oportunidade, cheia de cultura, mas pouco espaço para ela respirar. O rádio tocava o que vinha de fora. A indústria cultural ignorava o que nascia ali, mas o mangue continuava. E quem cresce perto do mangue aprende cedo que nada ali é descartável. Chico Science não nasceu artista famoso, não nasceu com palco, não nasceu com holofote, nasceu no meio da cidade, perto da lama, perto da água escura. Nasceu onde a maioria não olha, mas de onde tudo brota. À noite, um menino observava. Observava o movimento das pessoas, o ritmo da rua, o som distante que se misturava ao silêncio. Observava o mundo sem saber ainda que um dia iria reorganizá-lo em som. A cidade ensinou Chico Science antes de qualquer instrumento. Ensinou ritmo no passo apressado das pessoas. Ensinou batida no barulho dos ônibus. Ensinou improviso na sobrevivência cotidiana. A cidade é uma escola dura, mas é completa. O Recife noturno não pede licença. Ele se impõe. E quem aprende a escutá-lo, descobre que há música mesmo onde ninguém procura. Antes de Chico Science tocar, antes de cantar, antes de escrever qualquer verso, ele ouviu. Ouviu a cidade. Ouviu o mangue. Ouviu o corpo urbano tentando sobreviver num lugar que parecia esquecido. E essa escuta profunda é o verdadeiro começo da história. Porque música, antes de ser som,
é atenção. Capítulo 2. O mangue, antes da música. Antes de virar metáfora, o mangue era chão. Chão mole, escuro, instável. Quem pisa ali precisa aprender a equilibrar o corpo, a distribuir o peso, a respeitar o tempo da maré. O mangue não aceita pressa. O mangue é encontro, água doce e água salgada, rio e mar, restos e renascimento. É um lugar onde nada se perde completamente. O que cai vira alimento. O que apodrece vira base. O que parece sujo sustenta a vida. E isso ensina. Para quem cresce perto do mangue, o mundo nunca é simples. Nunca é limpo demais. Nunca é organizado demais. Mas é fértil. Recife se espalhou por cima dos mangues sem nunca conseguir apagá-los por completo. Pontes foram erguidas, canais foram cavados, concreto foi despejado. Ainda assim, o mangue resistiu. Ele ficou ali, respirando por baixo. Essa resistência silenciosa marca a cidade. Marca o jeito de andar. Marca o jeito de falar. Marca o jeito de criar. E marcou Chico Science antes mesmo que ele entendesse o que aquilo significava. Francisco de Assis. França cresceu vendo o mangue como cotidiano, não como paisagem exótica. Não havia romantização. Havia convivência. O cheiro, a lama grudada no pé, os caranguejos surgindo e sumindo, a água subindo e descendo. Tudo isso era normal. E o normal ensina muito. Ensina que a vida não é reta. Ensina que é preciso se adaptar. Ensina que mistura não é problema, é solução. O mangue também ensina desigualdade. De um lado, a cidade histórica, as áreas centrais, as promessas não cumpridas. Do outro, as periferias, as palafitas, o improviso constante. Mas tudo conectado pela água. Nada isolado. Chico cresceu percebendo essas conexões invisíveis. Percebendo que a cidade não era dividida apenas por ruas, mas por oportunidades. E isso não vinha como discurso. Vinha como sensação. Uma sensação de que algo estava errado, mas também cheio de potência. Antes da música, havia observação. Chico observava os corpos na cidade. O jeito de vestir, o jeito de se mover, o jeito de sobreviver. Observava o contraste entre o antigo e o novo, entre o tradicional e o importado, entre o local e o global. Tudo misturado, como o mangue mistura águas. O mangue não escolhe o que recebe, recebe tudo e transforma. Essa lógica se tornaria fundamental na forma como Chico pensaria música anos depois. Mas, naquele momento, era apenas vivência. O Recife dos anos 80 não oferecia muitos caminhos para jovens criativos. Havia pouco espaço institucional, pouco incentivo, pouca visibilidade. Mas havia rua, e a rua ensina. Na rua, Chico aprendeu ritmo. Não o ritmo certinho do metrônomo, mas o ritmo quebrado da vida urbana. O tempo do ônibus que atrasa. O tempo da conversa interrompida. O tempo do improviso. Esse ritmo irregular viraria linguagem. O mangue não produz linhas retas, produz curvas. E Chico nunca foi linear. Antes de qualquer instrumento, antes de qualquer banda, antes de qualquer nome, Chico Science era um corpo atento num lugar esquecido. E isso molda profundamente. O mangue, com sua lama e sua resistência, ensinou algo essencial. Não é preciso ser limpo para ser fértil. Não é preciso ser aceito para ser potente. Às vezes, é justamente o contrário. Esse aprendizado silencioso ficou guardado, esperando. Como a água que sobe com a maré. Capítulo 3. Francisco de Assis. França, infância, cidade e imaginação. Antes de Chico Science existir, existia Francisco.
Um menino comum, numa cidade complexa, num país que nem sempre sabia o que fazer com seus próprios filhos. Francisco não nasceu com destino artístico escrito. Não havia profecia. Não havia plano. Havia curiosidade. A infância de Francisco foi urbana. Nada de campos abertos, nada de horizontes largos. O horizonte era feito de casas próximas, ruas estreitas, pontes, rios escuros, barulho constante. A cidade nunca se calava completamente, e isso molda o pensamento. Francisco cresceu aprendendo a decifrar sons, o rádio ligado na casa dos vizinhos, a televisão vazando pelas janelas, o pregão da rua, o motor do ônibus, a conversa interrompida. Tudo chegava misturado e, aos poucos, o ouvido aprendia a organizar o caos. Ele não tinha acesso fácil a instrumentos musicais. Não havia sanfona esperando no canto. Não havia piano na sala. Mas havia corpo. E o corpo também é instrumento. Francisco dançava, se movia, experimentava gestos. O break, o hip hop, as danças de rua chegaram como possibilidade de expressão. Era movimento antes de ser som. A cidade oferecia pouco, mas oferecia referências. Grafite nos muros, roupas improvisadas, estilo como identidade. Francisco entendia cedo que a estética também comunica, que o corpo fala, que a roupa fala, que o jeito de ocupar espaço diz algo. A imaginação crescia justamente porque havia limites. Quando o mundo não oferece caminhos prontos, a mente cria atalhos. Francisco imaginava outras cidades, outros sons, outras conexões, mas nunca imaginava sair de Recife. Imaginava transformar Recife. O rádio foi uma janela. Por ele entravam sons do mundo inteiro: rock, hip hop, funk, música africana, música brasileira tradicional. Nada chegava organizado, chegava tudo junto. E Francisco não rejeitava nada. Ele absorvia. Esse modo de escuta, aberto, curioso, sem hierarquia, é raro. A maioria aprende a separar cedo. Isso presta, isso não presta. Francisco não. Para ele, tudo podia virar material, como no mangue. A escola ensinava pouco sobre o mundo real, mas ensinava convivência. Francisco não era o aluno mais silencioso, nem o mais aplicado. Era observador. Via os contrastes sociais, via as desigualdades, via as diferenças de oportunidade. E isso não virava discurso ainda. Virava inquietação. Na adolescência, a cidade começou a apertar. O Recife parecia pequeno demais para tantas ideias soltas. Mas, ao mesmo tempo, era dali que tudo fazia sentido. Francisco não queria fugir, queria reorganizar. Ele começou a se aproximar de outras pessoas inquietas, gente que sentia o mesmo desconforto, gente que não se encaixava, gente que misturava referências sem pedir permissão. Esses encontros não tinham nome, não tinham manifesto, não tinham plano. Tinham conversas longas, discussões sobre música, cidade, política, corpo, arte, tudo misturado, como o mangue. A imaginação de Francisco não era escapismo, era ferramenta. Ele imaginava para entender, imaginava para criar pontes, imaginava para não aceitar o mundo como estava. Ainda não havia Chico Science. Havia um jovem atento, cheio de perguntas, com pouca paciência para respostas prontas. E isso é terreno fértil. O nome artístico ainda não existia, mas a ideia já começava a se formar. Uma ideia de que a cidade podia falar, de que o Nordeste urbano tinha voz, de que a lama não precisava ser escondida. Essa ideia não vinha como certeza, vinha como sensação. E sensações, quando amadurecem, viram linguagem. Francisco estava pronto para o próximo passo. Não um salto,
um mergulho. Capítulo 4. Recife. Abandono e criatividade. As cidades que acolhem e as cidades que abandonam. Recife, para muitos dos seus jovens, era uma cidade de abandono silencioso. Não um abandono explícito, mas aquele que se manifesta na falta de oportunidade, na ausência de espaço, na sensação de que nada ali foi pensado para quem está começando. Francisco sentia isso no corpo. A cidade histórica era exaltada nos cartões postais, as pontes antigas, os prédios coloniais, a memória oficial. Mas o presente parecia esquecido. Os jovens das periferias cresciam sem expectativa clara de futuro. Sem política cultural consistente, sem canais de expressão legítimos. E isso cria dois caminhos, ou o silêncio, ou a invenção. Francisco escolheu inventar. A criatividade nasce muitas vezes do aperto. Quando não há palco, a rua vira palco. Quando não há estúdio, o quarto vira laboratório. Quando não há reconhecimento, a troca entre iguais vira combustível. Recife fervilhava por baixo. Grupos pequenos se encontravam. Trocas de fita cassete. Discussões sobre música, política, estética. Nada institucional. Nada organizado. Mas vivo. Francisco não era um gênio isolado. Era parte de uma geração inquieta. Uma geração que percebia que repetir modelos importados não fazia sentido. O rock vinha de fora. O hip hop vinha de fora. A cultura pop vinha de fora. Mas o corpo era daqui. O chão era daqui. A lama era daqui. Era preciso misturar. O abandono estrutural gerava algo paradoxal. Liberdade, sem indústria olhando, sem mercado cobrando, sem expectativa externa, os jovens criavam sem medo de errar. Criavam porque precisavam. Francisco começou a se expressar em várias frentes. Performance, dança, estética corporal. O som ainda não era central. O corpo era. Ele entendia que a mensagem não está só na letra, mas na presença. Como ocupar o espaço, como se vestir, como se mover. Tudo isso comunica. A cidade ensinava brutalidade, mas também ensinava improviso. Nada era ideal. Tudo era possível. Esse improviso se tornaria a marca fundamental do que viria depois. O Recife dos anos 80 era um lugar onde a modernidade chegava torta, tecnologia precária, informação fragmentada, conexões lentas. Mas isso não impediu a criação, pelo contrário, forçou uma leitura crítica do mundo. Francisco entendia que não adiantava esperar que alguém viesse salvar a cidade. A mudança teria que vir de dentro. Não como política pública imediata, mas como gesto cultural. A criatividade começou a ganhar forma coletiva. Ideias deixaram de ser apenas conversas. Começaram a virar ações, pequenas apresentações, intervenções, experimentos sonoros. Nada grandioso, nada definitivo, mas tudo carregado de intenção. A palavra mangue ainda não era símbolo. Era apenas realidade. Mas já começava a ganhar outro sentido. Não mais apenas como ecossistema, mas como metáfora social. Um lugar fértil, esquecido, mal cheiroso aos olhos de quem não entende, mas cheio de vida. Francisco sentia isso sem precisar nomear. Sabia apenas que a cidade precisava ser ouvida, que o Nordeste urbano precisava existir fora dos estereótipos, não como negação do sertão, mas como continuação. O sertão fala de terra, o mangue fala de água. Ambos falam de resistência. A criatividade de Francisco não era escapismo, era resposta. Resposta ao abandono. Resposta ao silêncio imposto. Resposta à invisibilidade. E respostas, quando acumuladas, viram movimento. Mas ainda faltava algo essencial.
organizar essa energia, dar forma sonora ao pensamento, criar uma linguagem que unisse tudo o que estava solto. Esse momento se aproximava. Capítulo 5. O corpo na cidade, a mente no mangue. Há ideias que nascem na cabeça e há ideias que nascem no corpo. A de Chico Science nasceu nos dois. Enquanto a cidade exigia deslocamento constante, ônibus lotados, ruas quentes, passos apressados, o corpo aprendia ritmo. Não o ritmo certinho da música escolar, mas o ritmo quebrado do cotidiano. A mente, por sua vez, buscava sentido e encontrou no mangue uma chave. O corpo de Chico se movia pela cidade como quem decifra um mapa invisível. Cada esquina trazia um som. Cada ponte, um eco. Cada encontro, uma possibilidade. Ele entendia que a cidade não é feita apenas de prédios, mas de fluxos. Gente indo, gente voltando, ideias cruzando. E isso tudo é ritmo. Ao mesmo tempo, o mangue oferecia outra lição. Ali, nada acontece rápido demais. A maré sobe e desce no tempo certo. A vida se organiza em ciclos. Essa combinação, cidade acelerada por cima, mangue paciente por baixo, criou um pensamento novo. Um pensamento híbrido. Chico começou a perceber que não precisava escolher entre o urbano e o tradicional. Podia misturar, não como colagem superficial, mas como fusão real. O hip-hop que falava da rua. O maracatu que falava da ancestralidade. O rock que trazia energia. O mangue que sustentava tudo. Essa mistura não era estética apenas, era política. Porque dizer que tudo pode conviver é uma forma de enfrentar a exclusão. A exclusão que separa, que hierarquiza, que decide o que vale e o que não vale. Chico não aceitava isso. O corpo virou manifesto. Nas apresentações experimentais, o gesto importava tanto quanto o som. A roupa, o jeito de entrar em cena, a ocupação do espaço. Nada era aleatório. Tudo dizia: estamos aqui. A mente, por sua vez, organizava conceitos. Chico lia, conversava, observava. Entendia que o Nordeste não precisava ser retratado apenas como passado. Podia ser futuro. Um futuro que não apaga a raiz, mas a projeta. O mangue entrou de vez no pensamento, não como paisagem, mas como modelo de mundo. Um lugar onde o lixo vira recurso, onde o resto vira base, onde a vida insiste. Chico via nisso uma analogia perfeita para a cidade esquecida, para a juventude periférica, para a cultura fora do eixo. A cidade dizia não. O mangue respondia sim. Sim à mistura. Sim à sobrevivência criativa. Sim à potência do que foi deixado de lado. O corpo na cidade aprendia a reagir. A mente no mangue aprendia a resistir. Essa combinação gerou algo raro. Direção. Não uma direção fechada, mas um sentido. Chico não sabia exatamente onde queria chegar, mas sabia de onde não queria sair. Não queria abandonar Recife. Não queria abandonar a lama. Não queria abandonar o conflito. Queria transformá-los em linguagem. O som começava a se desenhar. Ainda não como banda. Ainda não como disco, mas como ideia clara. Uma música que falasse do agora, do urbano, do esquecido, do híbrido. Uma música que fosse corpo e pensamento ao mesmo tempo. Esse momento é decisivo, porque quando a ideia encontra o corpo, ela ganha força. E quando ganha força, começa a puxar outras pessoas, outros corpos, outras mentes. E assim, sem perceber, um movimento começa a se formar. Capítulo 6. Hip Hop, maracatu, rádio e antenas. Antes de existir banda, antes de existir palco, existia a escuta. Chico Science escutava o mundo como quem monta um quebra-cabeça sem saber ainda a imagem final. Nada vinha pronto. Tudo vinha fragmentado.
E era justamente isso que tornava tudo possível. O hip hop chegou como linguagem do corpo e da rua, não apenas como música, mas como atitude. O rap ensinava que a palavra podia denunciar, que o ritmo podia carregar crítica, que a periferia podia falar por si. Chico reconheceu ali algo muito próximo do que vivia em Recife. Mudavam os cenários, mas a exclusão era parecida. O maracatu, por sua vez, trazia outra camada. Não era novidade, sempre esteve ali, mas nunca tinha sido escutado daquele jeito. O maracatu falava de ancestralidade, de cortejo, de peso rítmico. Era batida que vinha de longe, antes do rádio, antes da indústria, antes da cidade como a conhecemos. Chico não via contradição entre hip hop e maracatu. Via conversa. A batida eletrônica e o tambor ancestral falavam de corpos marginalizados em tempos diferentes. Ambos carregavam resistência. O rádio era a ponte. Por ele chegavam sons do mundo inteiro, sem filtro. Rock alternativo, funk americano, música africana, experimentos eletrônicos. Nada era proibido. Chico não pensava em gênero, pensava em energia. O que isso provoca no corpo? O que isso diz sobre o mundo? As antenas viraram símbolo, não apenas antenas reais, mas mentais. Chico entendia que a cidade precisava se conectar com o mundo sem perder a raiz. Não se tratava de copiar, se tratava de dialogar. Uma troca horizontal. A ideia começou a se organizar. Recife não precisava escolher entre tradição e modernidade. Podia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Podia ser maracatu e sampler, tambor e distorção, lama e tecnologia. Essa mistura ainda não tinha nome, mas já tinha força. Outras pessoas começaram a se aproximar. Gente que sentia o mesmo incômodo, que ouvia as mesmas coisas, que pensava a cidade de forma parecida. Não havia líder declarado. Havia convergência. As conversas ficaram mais frequentes, as ideias mais claras. Chico começava a verbalizar o que sentia. Falava de cidade estagnada. Falava de energia represada. Falava de necessidade de circulação. Tudo isso ia se transformando em discurso, mas ainda faltava o gesto definitivo. A formulação que organizasse tudo isso numa imagem clara. E essa imagem viria não como música, mas como manifesto. Um manifesto simples, mas poderoso. Uma frase que explicaria tudo. Capítulo 7. O nascimento do Mangue Beat. Toda ideia precisa de um nome para deixar de ser sensação e virar movimento. Até então, tudo o que Chico Sainz e seus pares viviam era disperso. Conversa aqui, experimento ali, intuição espalhada. Mas o tempo do mangue ensina. Quando a maré sobe, ela sobe por inteiro. O nome Mangue Beat não nasceu como estratégia de mercado. Nasceu como síntese. Síntese de tudo o que já existia sem saber que fazia parte do mesmo corpo. Mangue. Lama, fertilidade, resistência, mistura. Beat. Batida, pulso, cidade, contemporaneidade. Duas palavras simples, duas ideias poderosas. O Mangue Beat não queria substituir nada, não queria negar o passado, não queria criar um novo centro, queria ligar pontos. Chico Sainz ajudou a formular uma das imagens mais potentes da cultura brasileira recente. Uma parabólica enfiada na lama. Essa frase dizia tudo. A parabólica captava o mundo. A lama sustentava a vida. Tecnologia e ancestralidade. Global e local. Cidade e mangue. Nada acima de nada. Tudo conectado. O manifesto do Mangue Beat não era longo. Não era acadêmico. Não era fechado. Era provocação. Dizia, basicamente, Recife está estagnada, mas tem energia. E essa energia precisa circular.
A estagnação não era só econômica, era simbólica. A cidade era vista como passado, quando poderia ser presente e futuro. O Mangue Beat surge como resposta direta a isso, não como negação da tradição, mas como reativação dela. Chico Science não se colocava como salvador, não falava em nome de todos, falava a partir de si e de sua vivência, e isso dava força. O Mangue Beat não era um gênero musical fechado, era uma atitude cultural, uma forma de pensar a cidade, de pensar o corpo, de pensar a música. E isso abriu espaço para muita coisa. Outros artistas se reconheceram ali, não porque tocavam igual, mas porque pensavam parecido. A ideia de mistura deixou de ser vista como bagunça e passou a ser vista como potência. O Mangue Beat também incomodou. Incomodou quem queria a cultura nordestina congelada no passado. Incomodou quem via a tradição como algo intocável. Incomodou quem não aceitava que a periferia pensasse e criasse. E isso era bom sinal. Movimentos vivos incomodam. Chico Science se tornou porta-voz não por imposição, mas por clareza. Ele sabia explicar, sabia traduzir, sabia comunicar. Seu pensamento era acessível, mas profundo. Falava de política cultural sem jargão. Falava de cidade sem academicismo. Falava de futuro sem negar o passado. O Mangue Beat começou a ganhar visibilidade, primeiro local, depois nacional. E junto com ele, Chico Science ganhava um lugar novo. Não mais apenas como jovem inquieto, mas como artista central de um movimento que mudaria a forma como o Nordeste urbano seria visto. Mas uma ideia, para se sustentar, precisa virar som. Precisa ganhar corpo musical. E isso estava prestes a acontecer de forma definitiva. Capítulo 8. Uma parabólica enfiada na lama. Algumas frases não explicam, elas abrem. Uma parabólica enfiada na lama não era um slogan, era um portal. Quem ouvia entendia de imediato, mesmo sem entender tudo, porque a imagem falava ao corpo. A parabólica aponta para o céu, busca sinal, capta o distante. A lama puxa para baixo, suja o pé, prende o passo. Unidas, essas duas imagens criavam tensão. E tensão é matéria-prima da criação. Chico Science entendia que o Brasil vivia disso. Sempre viveu. De antenas improvisadas, de soluções precárias, de inteligência nascida da escassez. Nada ali era limpo, nada era perfeito, mas funcionava. A música que surgia desse pensamento não poderia ser polida demais. Não poderia ser comportada. Precisava carregar ruído, peso, mistura. Precisava soar como a cidade soava. Quando Chico começa a estruturar o que viria a ser seu trabalho musical mais conhecido, ele não pensa em agradar. Pensa em ser fiel. Fiel à experiência urbana. Fiel à lama. Fiel ao corpo que se move entre tradição e presente. O som nasce denso. A batida forte. Há repetição. Há groove pesado. Mas há também pausa, espaço, respiração. Chico não queria atropelar o ouvinte, queria envolver. A voz entra como mais um instrumento. Não canta bonito no sentido tradicional, canta com intenção. Canta para dizer, para provocar, para acordar. As letras falam da cidade, falam do abandono, falam da criatividade que nasce do caos, mas não falam de forma direta demais. Há imagens, há metáforas, há ironia. Chico não entrega tudo mastigado. Ele confia na inteligência de quem escuta. A música do Mangue Beat não pedia entendimento imediato. Pedia tempo. Tempo para ouvir. Tempo para sentir. Tempo para deixar o corpo reagir. E isso afastou alguns, mas aproximou muitos outros. Quando o som começou a circular fora de Recife, ele causou estranhamento. Não era exatamente rock.
Não era exatamente maracatu. Não era exatamente hip hop. Era tudo isso e mais alguma coisa. A mídia não sabia onde encaixar. E isso era sinal de que algo novo estava acontecendo. Chico Science não se preocupava com rótulo. Preocupava-se com circulação, com fazer a energia fluir. A imagem da parabólica na lama passou a representar uma geração, gente conectada ao mundo, mas com o pé fincado na própria realidade. Gente que não queria sair do lugar para ser aceita. Queria transformar o lugar em centro. Essa ideia tinha força suficiente para atravessar fronteiras. Mas antes disso, ela precisava de um corpo coletivo, uma banda, uma presença sonora consistente, e esse corpo já estava se formando. Capítulo 9. Chico Science em Nação Zumbi. Nenhuma ideia atravessa o mundo sozinha. Ela precisa de corpos, de vozes. De mãos diferentes tocando o mesmo pulso. Chico Science entendeu isso cedo. O Mangue Beat não poderia existir apenas como discurso. Precisava de som consistente, de presença, de força coletiva. E foi assim que nasceu Chico Science em Nação Zumbi. A Nação Zumbi não era apenas uma banda. Era um encontro. Encontro de músicos com formações diversas, de referências distintas, de experiências de vida diferentes, mas todos conectados por uma mesma inquietação. Os tambores entraram com peso. O maracatu, antes tratado como tradição distante, ganhou centralidade, não como folclore, mas como batida viva. Os tambores da Nação Zumbi não estavam ali para ilustrar, estavam ali para conduzir. A guitarra trouxe distorção, não como adereço, mas como camada. O baixo criou base profunda. A bateria organizou o caos. Os samples conectaram com o mundo eletrônico. Tudo se misturava sem pedir desculpa. Chico Science, no centro, não se colocava como estrela isolada. Era maestro informal. Era canal. Sua voz costurava tudo. Não dominava. Dialogava. O som da Nação Zumbi era físico. Era música que se sentia no corpo antes de se entender com a cabeça. O groove era pesado, repetitivo, hipnótico, quase ritualístico. Nos ensaios, não havia busca por perfeição técnica absoluta. Havia busca por verdade sonora. Se soava certo no corpo, estava certo. Esse critério simples guiava tudo. Quando começaram a tocar fora de Recife, o impacto foi imediato. O público sentia algo diferente. Não era apenas música, era afirmação. Afirmação de um Nordeste urbano, complexo, contemporâneo. A Nação Zumbi mostrava que tradição não precisa ser engessada. Pode ser viva, pode se transformar, pode dialogar. E isso libertou muita gente. Chico Science assumia o papel de porta-voz sem autoritarismo. Falava com clareza, explicava ideias, contextualizava o movimento, mas sempre reforçava. Aquilo não era sobre ele. Era sobre a cidade, sobre o mangue, sobre a circulação da cultura. O palco virou extensão da rua. Chico não cantava parado. O corpo se movia. O gesto comunicava. Havia dança. Havia expressão corporal. Havia intenção. O show era a experiência completa. O público reagia com surpresa. Alguns estranhavam. Outros se reconheciam imediatamente. Mas ninguém ficava indiferente. E isso é sinal de arte viva. A banda começou a ganhar espaço em festivais, em programas de TV, em discussões culturais. O Mangue Beat deixava de ser movimento local e virava referência nacional. Mas Chico Science não se deixou levar pela euforia. Continuava atento. Sabia que o sucesso rápido pode engolir a ideia se não houver cuidado. E ele tinha cuidado. A Nação Zumbi consolidou o som.
deu forma definitiva àquele pensamento que vinha se acumulando desde a infância no Recife. Agora, a lama falava alto e o Brasil começava a ouvir. Mas, junto com o reconhecimento, vinha algo inevitável: a pressão, a indústria, a expectativa, a velocidade. E a cidade, que antes parecia parada, agora parecia correr rápido demais. Capítulo 10. O som pesado que também é silêncio. Há músicas que ocupam tudo, e há músicas que sabem deixar espaço. O som de Chico Sá em Nação Zumbi era pesado, denso, corporal. Mas, curiosamente, ele também era feito de silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da intenção. A batida vinha forte. Os tambores marcavam o chão. O baixo segurava o corpo. Mas havia pausas calculadas. Respiros. Momentos em que o som parecia recuar para depois avançar com mais força. Esse jogo não era acaso. Era escuta. Chico Science entendia que impacto contínuo cansa, que o ouvido precisa de descanso para sentir profundidade, assim como o mangue precisa da maré baixa para se renovar. Mesmo nas músicas mais intensas, havia espaço para reflexão. As letras não despejavam mensagens prontas. Elas sugeriam caminhos. Falavam de caos urbano, mas também de imaginação. Falavam de conflito, mas também de possibilidade. Chico nunca gritou palavras vazias. Cada verso carregava observação. Observação da cidade, do corpo social, do abandono estrutural, da potência criativa. O silêncio também estava na postura. Chico não se colocava como artista inalcançável. Falava com simplicidade, com humor, com clareza. Não precisava impressionar. Sabia que a música já fazia isso. Mesmo quando o som explodia no palco, havia controle. Nada era gratuito. A agressividade tinha sentido. A repetição tinha função. A distorção tinha direção. Era barulho com pensamento. O público começava a perceber que aquilo não era apenas um show. Era um convite. Convite para repensar o Nordeste, para repensar a cidade, para repensar o que é moderno. O silêncio também se manifestava na recusa ao estrelismo. Chico Science não se deixou capturar pela lógica da celebridade. Continuava circulando pela cidade. Continuava acessível. Continuava atento ao coletivo. Sabia que o movimento não sobreviveria se virasse produto esvaziado. Esse equilíbrio entre impacto e escuta, entre peso e pausa, era raro. E talvez por isso a música continuasse atual. Mas o sucesso traz outra camada de silêncio. Aquele que aparece quando o ritmo acelera demais, quando a agenda aperta, quando o corpo começa a sentir o peso. Chico estava vivendo tudo isso. A cidade agora não pedia calma, pedia urgência. E a urgência cobra. O silêncio, aos poucos, passou a ser também um alerta. Algo precisava ser observado, porque nem todo movimento acelerado é sustentável. Capítulo 11. O Nordeste urbano ganha voz por muito tempo. O Nordeste foi contado de fora, ou como passado distante, ou como cenário folclórico, ou como problema social. Raramente como presente vivo. Quando Chico Science e Nação Zumbi chegaram ao centro do debate cultural brasileiro, algo se deslocou. Não foi apenas a música que chamou a atenção, foi o olhar. O Nordeste urbano começou a existir no imaginário nacional, não como exceção, mas como potência. Um lugar onde tradição e contemporaneidade não brigam, dialogam. Chico Science não negava o sertão, não negava a herança cultural, mas mostrava que o Nordeste não estava congelado no tempo. Ele respirava cidade. Ele respirava tecnologia precária.
Ele respirava improviso. E isso também era Nordeste. A imprensa começou a falar de Recife como polo criativo, algo impensável poucos anos antes. A cidade, antes vista como periférica, passou a ser referência. Não porque copiou modelos externos, mas porque afirmou o próprio contexto. O Mangue Beat abriu caminho. Outros artistas começaram a ser ouvidos. Outras cenas começaram a ganhar espaço. Não só em Pernambuco, mas em todo o Nordeste. O eixo cultural se deslocou, nem que fosse um pouco. E deslocamentos simbólicos importam. Chico Science tornou-se símbolo sem querer ser ícone engessado. Ele falava de desigualdade, mas sem panfleto. Falava de política, mas a partir da vivência. Falava de futuro, sem apagar o passado. Isso tornava sua voz confiável. O público se reconhecia. Jovens periféricos viam ali uma possibilidade de existir culturalmente sem negar quem eram. Artistas de outras regiões viam ali um convite à mistura honesta. E o Brasil começava a se escutar melhor. O Nordeste urbano não pedia permissão. Ele se apresentava. Com batida, com lama, com palavra. E isso desconcertou muitos, porque desmontou estereótipos. A música de Chico Science passou a circular internacionalmente. Festivais, imprensa estrangeira, curiosidade global. Mas, curiosamente, isso não mudou a essência. O som continuava com cheiro de cidade quente, com ritmo de mangue, com peso de chão. Chico nunca falou em exportar cultura. Falava em trocar. Troca pressupõe igualdade. E isso também era político. O Nordeste urbano ganhava voz sem pedir desculpa por existir. E essa voz não vinha limpa nem suave. Vinha carregada de conflito, de mistura, de pensamento. E isso era necessário. Mas quando a voz cresce, o mundo cobra. Agenda cheia. Expectativas altas, velocidade constante. O movimento que nasceu da escuta agora precisava lidar com o ruído externo. E nem todo o corpo aguenta o mesmo ritmo por muito tempo. Chico Science estava no centro disso tudo. Atento, criativo, presente, mas também humano. E o tempo, quando acelera demais, cobra o preço. Capítulo 12. O sucesso sem glamour. O sucesso costuma ser contado como chegada, como conquista, como recompensa. Mas, na prática, ele é também deslocamento. Deslocamento do tempo, do corpo, da rotina, do silêncio. Chico Science experimentou isso cedo. De repente, o que era encontro virou agenda. O que era conversa virou entrevista. O que era experimento virou expectativa. A música continuava viva, mas o entorno mudava. E mudanças rápidas cobram adaptação. Chico nunca foi seduzido pelo glamour. Não buscava luxo. Não buscava status. Não buscava afastamento. Continuava simples. Mas a lógica do sucesso nem sempre respeita a simplicidade. Viagens constantes, palcos diferentes, cidades desconhecidas. O corpo, que antes se movia no ritmo da cidade conhecida, passou a viver no ritmo do deslocamento. Dormir pouco, comer mal, viver em trânsito. Isso desgasta. O sucesso também traz uma cobrança silenciosa, a de repetir o impacto. O mundo quer sempre mais, mais intensidade, mais novidade, mais choque. Mas criação não obedece cronograma. Chico entendia isso. Sabia que não se cria sob pressão constante sem pagar algum preço. Mesmo assim, ele não se afastou da ideia original. Não suavizou o discurso para agradar. Não diluiu a mistura para vender melhor. Preferiu manter a coerência. E coerência, às vezes, custa caro. O glamour que a mídia vendia não correspondia ao cotidiano real. Não havia tapete vermelho. Havia estrada.
não havia conforto constante. Havia improviso. O Mangue Beat nunca foi movimento de luxo. Foi movimento de necessidade. Chico continuava atento ao coletivo. Mesmo com reconhecimento nacional, não se colocava acima. Valorizava os parceiros. Reforçava o caráter coletivo do movimento. Sabia que o Mangue Beat não sobreviveria se virasse ego, mas o corpo sente, a mente sente. O ritmo acelerado, a responsabilidade simbólica, a expectativa externa começavam a pesar. Não como drama, mas como desgaste acumulado. Chico não falava disso abertamente. Não fazia do cansaço um espetáculo, mas quem estava próximo percebia. O silêncio ganhava outro tom. Ainda assim, a criação continuava. A vontade de pensar a cidade, de tensionar o presente, de misturar referências não diminuía. Chico seguia criando, mesmo cansado, porque a ideia ainda pulsava. Mas a vida, essa entidade imprevisível, não negocia com intenções. Ela segue seu curso, independente do que planejamos. E o tempo de Chico Science seria mais curto do que qualquer um imaginava. Não por escolha, não por decisão artística, mas por um corte abrupto que interrompe caminhos sem pedir licença. Capítulo 13. O tempo curto, a urgência e a cidade. Algumas vidas parecem longas, mesmo quando são breves. Não pela quantidade de anos, mas pela densidade do que foi vivido. A de Chico Science foi assim. A cidade que antes parecia parada, agora corria. O Mangue Beat havia acelerado processos, abriu caminhos, criou expectativa, mas o tempo interno de Chico não obedecia à mesma velocidade. Ele continuava pensando com calma, sentindo com profundidade, observando antes de falar, e isso criava um contraste. A urgência do mundo nem sempre combina com o tempo da criação. A cidade queria respostas rápidas. A indústria queria continuidade. O público queria mais. Mas Chico era feito de escuta. E escuta exige pausa. Nos últimos tempos, havia uma sensação difusa no ar. Não de fim, mas de transição. Como quando a maré muda sem aviso. Nada explícito, nada anunciado. Apenas o corpo percebendo que algo estava se reorganizando. Chico falava de futuro, de cidade, de circulação cultural. Falava como quem ainda tinha muito a dizer. E tinha. Mas o tempo não pediu opinião. Em 1997, de forma abrupta, um acidente interrompeu a trajetória, sem preparação, sem despedida. A cidade acordou diferente. A notícia se espalhou rápido, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Não o silêncio do descanso, mas o silêncio do choque. Recife sentiu como se algo tivesse sido arrancado antes de amadurecer completamente. O país sentiu como se uma conversa importante tivesse sido interrompida no meio da frase. Não houve fechamento narrativo. Não houve conclusão artística. Houve interrupção. E isso dói de um jeito específico, mas também revela algo essencial. Quando alguém parte cedo demais, o que fica não é apenas a obra. Fica a direção. E Chico Science deixou uma direção clara. A cidade, mesmo ferida, continuou pulsando. Porque o movimento não dependia apenas de um corpo, dependia da ideia. E a ideia estava espalhada. O tempo curto transformou Chico em símbolo, mas um símbolo vivo, não um ícone congelado. Um símbolo de urgência criativa, de mistura honesta, de pensamento urbano enraizado. A ausência virou pergunta. E perguntas, quando bem colocadas, continuam trabalhando dentro das pessoas. A cidade teve que aprender a continuar sem o corpo que ajudou a organizá-la. E isso nunca é simples. Mas o Mangue ensina. Quando algo cai, vira adubo, não imediatamente, não sem dor,
mas vira. Capítulo 14. Mangue vivo, legado e eternidade. Há legados que se encerram, e há legados que circulam. O de Chico Science nunca foi linha reta. Sempre foi rede. Rede de ideias, rede de sons, rede de corpos atentos, e redes não morrem. Elas se transformam. Depois da ausência, o mangue continuou. Não como repetição mecânica, não como homenagem vazia, mas como prática viva. A nação zumbi seguiu. Outros artistas seguiram. Outras cenas se organizaram, cada uma à sua maneira. Porque Chico nunca deixou um manual. Deixou uma postura. A postura de não pedir licença, de não esperar validação externa, de não separar o local do global, de entender que a cultura nasce do chão e se conecta com o mundo sem perder o pé. O legado de Chico Science não está apenas nas músicas gravadas. Está na forma como ele mudou o jeito de pensar cultura no Brasil. Antes dele, o Nordeste urbano era invisível. Depois dele, passou a ser inevitável. Chico mostrou que o Brasil não cabe em rótulos simples, que tradição não é museu, que modernidade não é importação cega, que mistura, quando honesta, é criação. O Mangue Beat não virou moda passageira porque não nasceu como produto, nasceu como necessidade. E necessidades reais não desaparecem com o tempo, elas mudam de forma. Hoje, o pensamento mangue aparece em muitos lugares. Na música independente, na arte urbana, na moda, no cinema, na forma como jovens criadores pensam identidade. Nem sempre com o nome, mas com a essência. A ideia da parabólica na lama segue atual. Talvez mais atual do que nunca. Num mundo hiperconectado, onde tudo chega rápido, a pergunta continua sendo a mesma. Onde está o pé? Chico respondeu cedo. No chão que sustenta. O mangue continua ensinando. Ensina que não existe pureza absoluta. Ensina que a vida se faz na mistura. Ensina que aquilo que parece resto pode ser base. E isso vale para a cultura, para a cidade, para a vida. Chico Science não virou estátua. Virou referência em movimento. Gente que nunca ouviu ao vivo sente sua influência. Porque a ideia não depende da presença física para continuar operando. O tempo curto da vida de Chico não diminuiu sua importância. Ao contrário, condensou. Fez cada gesto pesar mais, cada palavra ecoar mais. E talvez exista algo profundamente bonito nisso. Nem toda a história precisa ser longa para ser completa. Algumas precisam apenas ser verdadeiras. Agora, o som pode baixar. A cidade pode respirar. O mangue segue ali, escuro, fértil, silenciosamente vivo. Se você ainda está ouvindo, deixe o corpo descansar. A história não pede conclusão. Pede assimilação. Como tudo que vem da lama e volta para ela sem desaparecer. Boa noite. Que o descanso chegue manso, como a maré depois da cheia.